A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Hoje, a lição de número 13, Ordenança para pregar o Evangelho. Essa lição será ministrada aí na sua igreja no dia 30 de junho, último domingo desse mês, e também é a nossa última lição dessa revista do segundo trimestre, que está sensacional. Vai se despedindo com chave de ouro. Antes de entrar na lição, peço para que você deixe o like. Isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se achar que alguém pode gostar desse conteúdo, compartilhe o link desse vídeo, tá bom? Então vamos em frente, sem mais delongas. Ordenança para pregar o Evangelho. Diz assim o texto áureo: E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Jesus, pela sua passagem na terra, como mestre, e sacerdote, entre outros, Jesus passava grande parte do tempo dele ensinando, as outras pessoas. E com o seu ensinamento, ele, de certa forma, estava pregando. A gente acha que pregar o evangelho é subir ali naquela partezinha alta no púlpito e ler um versículo e falar a respeito desse versículo. Isso é uma pregação. Mas a gente prega de maneira não verbal, com os nossos atos. A gente prega cantando louvor. Então, assim, existem várias formas de se pregar o evangelho, A pessoa pode até não saber cantar, até não ser um músico muito bom, mas pregar o evangelho, além de uma ordenança, é algo que todo mundo pode fazer, tá? Verdade aplicada vai dizer que cada discípulo de Cristo, independente do cargo ministerial, tem a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Então, pouco importa se você é diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, bispo, não importa. Você tem a obrigação de anunciar o evangelho, dizer que Jesus cura, salva e liberta, e chamar para fazer parte desse corpo, para se arrepender, dobrar os joelhos e confessar que só o Senhor é Deus, tá? Objetivos da lição: mostrar que o ID é uma ordenância sem contestação, falar que o tempo de semear é ininterrupto e ressaltar que ganhar almas é algo sublime. Aqui em texto de referência nós temos Marcos 16, que diz assim, começa dizendo assim: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Gente, aqui ele fala que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todos nós vamos para a eternidade. Agora, não sabemos onde. Podemos escolher se com Cristo ou longe da presença dele. E essa condenação trata justamente como isso. Aquele que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador será salvo naquele grande dia. É uma confissão que fazemos diante dos homens, não só para que sejamos salvos, mas para a remissão dos pecados. Cremos que pelo sacrifício de Cristo na cruz somos salvos. Temos o direito, por conta desse sacrifício, à vida eterna. E aqui a partir do 17, fala que estes sinais seguirão aos que creem. Cura, expulsar demônio, beber alguma coisa mortífera. Então, assim, o próprio Espírito Santo vai conduzir a caminhada do novo convertido, porque aquilo que Cristo fez na vida dele, ele vai fazer através da vida dele agora. Introdução. A igreja recebeu os mandamentos para anunciar o evangelho.
O conteúdo, pregação. O revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprimos nossa missão. É urgente, é uma questão de obediência. Então vamos lá. É uma questão de obediência, porque o próprio Cristo nos mandou que fizéssemos isso, e é uma questão de urgência. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, o sistema está condenado. Satanás já sabe que é derrotado, que está derrotado e vai ser derrotado, mas ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Por quê? Porque a pérola da sua criação, a joia da criação de Cristo é o homem, né? Então, a única forma que Satanás tem de atingir a Cristo, atingir a Deus, é diretamente com a sua criação. Hoje, quando anunciamos o Evangelho, talvez a gente não convença alguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas num trabalho de pregação de Evangelho, estamos semeando ali na vida de outras pessoas a palavra de Deus. E através dessa palavra, vidas se convertem ao Senhor e estão lá juntos naquele grande dia, cearemos nas bodas do Cordeiro. Primeiro ponto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Diz o seguinte: a responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo mundo. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. A nossa incumbência como crentes fiéis é alcançar outros para o Senhor, até que ele volte para levar a sua igreja no arrebatamento. Enquanto Cristo não voltar, eu e você precisamos cumprir o ID, precisamos falar de como Cristo mudou a nossa vida, de como esse evangelho impactou nos nossos dias, de como fazíamos coisas que agora o novo homem morto e agora Cristo vivendo em mim, como ele se movimenta, como as coisas são dele, por ele, para ele. Por ele vivemos, existimos, cremos e nos movemos. Então, assim, quando Cristo entra na nossa vida, a nossa vida é mudada. Por conta dessa mudança, pregamos um evangelho de mudança. Um evangelho que pode, com a permissão, porque não é por obrigação, mudar a vida de outras pessoas. E muda muito. 1.1. Pregar o evangelho é missão da igreja. Diz o seguinte: após sua ressurreição, nosso Senhor, em um dos vários encontros com seus discípulos, além de provar-lhes que era ele mesmo que ali estava, diante da incredulidade e espanto, também abriu a mente deles, para que entendesse que as Escrituras já tinham revelado o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, assim como a missão dos seus discípulos de anunciar a todas as nações a mensagem do Evangelho, que contém a chamada ao arrependimento e o perdão dos pecados. O Evangelho de Mateus enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros de todas as nações sejam também discípulos de Cristo, sejam batizados e ensinados sobre os mandamentos do Senhor. No Evangelho de Marcos, vemos a relevância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam e sejam batizadas. Quanto ao cumprimento da missão, o apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos. Portanto, não se trata de uma tarefa de origem humana ou mais um programa eclesiástico, mas sim decorrente da própria natureza de Deus. Então vamos lá. Você não crê, alguém prega para você, você crê, você confessa seus pecados, você abandona seus pecados e aceita Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz para a sua vida. Beleza. Mas não acaba por aí. A partir de agora, você também não é só um filho, você é um discípulo. E sendo discípulo, você aprende para replicar alguma coisa. Então você aprende o evangelho para passar esse evangelho para outras pessoas. Não só isso, como um sinal de um novo nascimento, você passa a ser batizado nas águas, tá? O batismo, ele vem tomar corpo dentro de um processo eclesiástico, tal como é a ceia. A gente ceia com os nossos irmãos da igreja, primeiro para ter comunhão com eles.
Segundo, para celebrar a morte de Cristo. Ah, mas como celebrar a morte de Cristo? A gente celebra porque se não fosse a morte de Cristo, nós já estaríamos automaticamente condenados ao inferno. É por conta dessa morte que eu e você temos a possibilidade de estar com Cristo na eternidade. Então, assim, é um pacote. Você aceitou Cristo, beleza. Só, mas você não vai ficar no banco, não. Você agora vai virar trabalhador. Porque você é discípulo, agora você vai pregar a outros. Através de outros, você vai entender o que é o processo, você vai entender o que é o evangelho, você vai passar por entre essas celebrações, tal como é a ceia, como é o batismo, e vamos para frente, vamos pregar o evangelho e vamos anunciar a toda a terra, assim como está escrito. 1.2. Fazer discípulos de todos os povos. Essa foi a autorização que Jesus deu a cada um dos seus seguidores. Essa foi a maior oportunidade que ele já ofereceu aos crentes em Cristo Jesus. É um privilégio, vocação, propósito e ministério de todo cristão, independente de outras funções, dons e ministérios que exerce. Todos foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa nobre missão. Os discípulos deveriam pregar o arrependimento para perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. O evangelho da facilidade, do triunfalismo, da prosperidade, o evangelho sem nenhum compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo e a sua palavra é um evangelho falso. Ninguém pode ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor da sua vida. O evangelho a qual nós pregamos não é um evangelho que você aceita Cristo e fica no banco. É um evangelho em que você precisa colocar a mão no arado. Você não tem que ser um cristão, um convertido 007, escondido, um agente secreto. Não. A partir de agora, lógico, você não vai dizer para todo mundo que você é crente, mas vivendo o evangelho, as pessoas vão perceber que há algo de novo em você. Aconteceu alguma coisa de novo com você. Sabe quando alguém corta o cabelo ou faz uma maquiagem, uma plástica, alguma coisa, a pessoa fala, olha, você tá diferente, eu tô achando que você tá diferente, alguma coisa que você fez. É assim. Quando a nossa vida é transformada, as pessoas percebem um brilho diferente e falam, você está diferente. Eu não sei o que é. Agora você tem a Cristo. Então, independente se você canta, independente se você é um diácono, independente se você é um evangelista, você precisa pregar o evangelho. Você não pode achar que a igreja é um clube onde a gente se reúne domingos e outros dias de semana. Não, o evangelho é para aqueles que também não conhecem. Quando você frutifica, quando você gera outros frutos, a árvore, ela nunca consome dos próprios frutos. Os frutos são sempre para saciar a fome de outros. E assim nós nos apossamos desse evangelho para que outros sejam saciados. Você agora é sal do mundo. Sal é para gerar sede, é para gerar vontade. Vontade do evangelho de Cristo. 1.3. Ser testemunha até os confins da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o evangelho, de ser revestido do poder. O mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no espírito, porque o reino é espiritual. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele o poder e a autoridade. Precisamos entender que há necessidade de iniciarmos o cumprimento da missão de anunciar o evangelho aos que estão mais próximos de nós, em nossa própria casa, e estender a ação evangelística aos vizinhos em nosso bairro, cidade, país e até os confins da terra. Mas atenção, é começar com os mais próximos e não esperarmos que os mais próximos se convertam para que depois estendermos aos mais distantes. Lembra lá quando Jesus foi em Gadara e tinha um homem lá que estava terrivelmente endemoniado e Jesus expulsa o demônio, enfim. E aí aquele cara ele fica tão feliz com a nova vida que ele está levando, né, sem aquele monte de capetada nele. Ele fala assim, Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus na hora repreende, ele fala, não, você não vai vir comigo não. Você volta lá para os teus e conta o que aconteceu aqui. Às vezes a gente aceita Jesus e a galera que mora com a gente, a nossa família, não é convertida. A gente quer pregar fora de casa, mas não dentro de casa.
A gente quer sair numa missão, a gente quer entregar comida para o morador de rua, mas em casa mesmo, naquele núcleo ali, a gente não prega, né? Então, os primeiros que têm que notar essa diferença são os membros da nossa família. São as pessoas que estão juntos, são as pessoas que nos veem todos os dias. Não só como os nossos familiares, também as pessoas que fazem parte do nosso núcleo social. Pessoas das quais a gente trabalha, das quais a gente estuda, não sei, um grupo de amigos. E esses são os alvos primários, né? Mas a família, talvez o primeiro núcleo e o maior núcleo social que a gente tem contato, né? Eles que tem que ser o primeiro a perceber. Só que a gente não pode esperar que a nossa família se converta para que a gente faça o ID em outros lugares. Não, a gente tem que pregar a tempo, fora de tempo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu clube, mas nunca esquecendo dos primeiros grupos. Esses aí são primordiais. Por quê? Porque pregar o evangelho é bom? É. Quanto mais testemunhas, melhor? Melhor, porque é mais força que você tem. É um fôlego maior para pregar o evangelho. Até se outra pessoa for com você, melhor ainda. E onde mais? No nosso bairro. Você vai ver que grandes pregadores ganharam tantas almas que a gente fica assim, cara, como é possível uma única pessoa conseguir pregar tão bem o evangelho? Quando você se propõe a fazer isso, a fazer o ID, o próprio Espírito Santo se encarrega de te capacitar, de colocar uma boa palavra nos seus lábios para que você a direcione às pessoas. Segundo ponto, pregar a palavra em todo tempo. Diz o seguinte aqui: o apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra, não apenas a ouvir, guardar, obedecer, mas também pregar, anunciar. Para tanto, deve estar sempre de prontidão, disponível, pois se trata de uma proclamação urgente. Não ser preguiçoso, mas em todo tempo, mesmo que não pareça oportuno. Às vezes você está no seu trabalho e nem todo mundo lá no seu trabalho é crente. Você não precisa ser aqueles crentes malucos que fica, ó, Jesus está voltando, vocês vão para o inferno. Não. A gente tem que ter um jeito, tem que ter uma estratégia para você pregar o evangelho. Não é que você não deva, deve sim, mas você tem que saber. É igual você vender o peixe. Você não vende um produto de qualquer forma. Tem que ter um jeito, né? Você não vai enganar, mas tem que ter um jeito. Tem que ter um tato. Então, nesse tato, às vezes em momentos oportunos e também não oportunos, a gente acaba pregando o evangelho. É numa oportunidade como essa que aquela semente lançada, ela vai fazer um efeito. A pessoa pode se questionar e ter a curiosidade. Alguns comentaristas bíblicos falam que quando Paulo viu o apedrejamento de Estevão e aprovou, ali também começou a metanoia dele. Quer dizer, esse garoto está morrendo porque ele viu e ouviu o que Cristo fez. A vida dele vale a ponto dele entregar essa vida, morrer por esse evangelho, para ser realmente testemunha disso. A metanoia de Paulo começou ali. Porque se a gente esperar o momento oportuno, o momento certo para fazer nossa pregação, nós não pregaremos nunca. Quem espera o melhor momento para semear, jamais cegará. Então, a gente precisa largar essas sementes aí. Uma hora vai ter uma daquelas ali que vai vingar. Vai sair o brotinho e você vê, ó, a semente pegou, já está funcionando. 2.1. O que semeia, semeia a palavra. Diz assim: a semente é a palavra de Deus. A dificuldade da semeadura está registrada na parábola do semeador, onde algumas caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e as comeram. Outras caíram no meio de pedregulhos e o sol as queimou, pois não havia terra suficiente. Outras caíram entre os espinhos, os quais a sufocaram e não deixaram crescer e frutificar. Mas outras caíram em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. A semente que é a palavra de Deus deve ser semente
genuína, um evangelho que transforma as pessoas, muda o caráter, a natureza pecaminosa. Esta semente não é transgênica, que pode ou aceita mudanças artificiais. O evangelho não precisa de desvios, rodeios, invenções, inovações. Ele sempre será a semente. Não precisa mudar o seu formato para influenciar as pessoas. O evangelho de Jesus é simples e acessível a todos. A Bíblia tem coisas complexas para se estudar, para se entender, para ler, mas a forma como Cristo pregava, como Cristo trazia informação, era de simples, fácil e rápido acesso a todos. Hoje a gente tem uma Bíblia fechada de capa a capa, com estudo, com comentários, com outras pessoas trazendo uma determinada visão, mas o evangelho em si é simples. Ele se traduz por amor. Lembra na lição passada que o maior dos mandamentos é esse, amar o seu próximo? Porque como você vai amar a um Deus que você não vê, se você não ama um irmão que você vê? E o amor, ele se traduz de várias formas, entre elas servir. Quando você serve alguém, você ama aquela pessoa. Jesus faz uma mesma pergunta 3 vezes para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo sim, Senhor. E aí Jesus completa com uma afirmativa. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, você me ama de verdade? Então cuida da igreja, cuida das ovelhas que eu estou deixando sob a sua responsabilidade. É assim que funciona. O amor, ele é o maior dos mandamentos. E quem ama quer o bem das outras pessoas, quer o bem do seu próximo, tá? Quando a gente semeia a palavra, a gente também ama a obra, ama o evangelho. E por amar a Cristo, fazemos aquilo que ele nos pede. 2.2. Pela manhã, semeia a tua semente. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou. Ninguém sabe qual semente prosperará. São lançadas inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Por isso, não pode nunca deixar de lançar a semente no solo, que são os corações dos ouvintes. Nós fomos chamados para ser atalaias do Senhor. Não podemos dormir o sono da negligência. Trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Não retire a sua mão do arado, mãos à obra. Meu amigo, é isso que a gente está falando o tempo todo. Qual a semente? A semente é muito boa, mas qual delas vai germinar? A semente não germina sozinha, ela depende de um solo, ela depende de líquido, de água, ela depende de condições favoráveis. Mas nós, quando semeamos, semear no coração de uma pessoa é muito difícil. A gente não sabe como aquilo vai ficar lá. Mas disse que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando você lança uma semente ali, você pode até pensar que aquela semente não produziu os efeitos. Mas às vezes ela demora. Eu dei um exemplo hoje na EBD de que a gente, quando era pequenininho, plantava feijão no algodão, né? E aquilo ali demorava. Às vezes era rápido. Às vezes uma semana já tinha broto, já tinha feijão. Mas, cara, manga, por exemplo. O caroço da manga, ele leva um tempão até sair um brotinho. A palmeira, ela cresce 5 centímetros em 1 ano. Então, assim, alguns lugares a germinação vai ser rápida, em outros vai demorar muito tempo. Mas uma coisa nós temos certeza: a semente do evangelho é boa demais. Não precisa ser geneticamente modificada. Ela, encontrando no solo fértil, com certeza vai dar o seu fruto. 2.3. O que observa o vento nunca semeará, diz o seguinte: estamos vivendo num mundo em que quem ficar aguardando as condições favoráveis e ideais para dar o início à semeadura, nunca fará. Nunca haverá condições perfeitas e tranquilas durante a nossa estadia aqui na Terra. Se olharmos as dificuldades, os ventos contrários e pararmos diante do inimigo que batalha contra a expansão do Evangelho, nunca semearemos nada e as almas morrerão nos seus delitos.
Os que foram dispersos por causa da grande perseguição que se levantaram contra a igreja em Jerusalém, após a morte de Estevão, não deixaram de pregar a palavra por onde quer que fossem. Não se calaram, mesmo sofrendo perseguição. Um grande exemplo de comprometimento com o cumprimento da missão que o Senhor entregou aos seus discípulos. Ali em Atos 8, a gente tem o apedrejamento de Estevão, um dos grandes mártires da igreja, né? Ia falar da igreja protestante, da igreja. A morte de Estevão poderia gerar muito medo aos demais membros daquela igreja. A igreja já havia sido inaugurada, mas a morte de um dos membros foi uma das maiores pressões, foi um dos maiores incentivos para que esse evangelho fosse enviado às partes mais remotas, para que outras pessoas pregassem esse evangelho. Talvez eu e você ficaríamos com medo de morrer, mas aquelas pessoas viram ali uma boa causa, um bom motivo para morrer pelo que estava sendo pregado. E por conta da morte de Estevão, hoje nós temos o evangelho pregado aí em muitas partes do mundo. Paulo veio ali e evangelizou bastante também. Mas a morte de Estevão foi o estopim para que o evangelho fosse pregado mais adiante. Então, às vezes a gente pensa que ainda não está preparado. Eu não fiz meu curso de teologia. O que eu sei de Bíblia é tão pouco. Será que você não sabe mesmo pegar um versículozinho e explicar para outra pessoa e falar que, olha, Jesus salva, cura e liberta. Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar o seu rumo. Será que a gente tem tão poucas ferramentas a ponto de não conseguir pregar para uma outra pessoa? Porque tem pessoas que se convertem, o cara vira o evangelista. Ele quer falar para todo mundo sobre Cristo. Mas às vezes nós, com uma bagagem tão grande, um entendimento tão grande, com tanto tempo de igreja, falamos que ainda não é o momento. Isso aí não é para mim ainda. E domingo após domingo, entramos com a Bíblia debaixo do braço, abrimos, lemos o versículo que o pastor fala e voltamos para nossa casa do mesmo jeito. As pessoas nos observam na rua e só quem sabe que a gente é crente são as pessoas da igreja. Veja se você não é uma dessas pessoas. Terceiro ponto, o que ganha alma, sábio é. O sábio diz que quem ganha alma, sábio é. Influenciar as pessoas a favor da justiça, da fé e do amor é ser sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Muitos estão conformados dentro de quatro paredes, vivendo uma vida de egoísmo, uma vez que já foram alcançados e aceitaram a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. A gente pensa que o ápice do evangelho é ser salvo. Eu fui salvo, fui curado às vezes, né? Jesus mudou minha vida financeira e acha que é isso. O evangelho é para que você viva individualmente ali como corpo. Mas o evangelho é também uma mensagem urgente e importante àqueles que nós amamos, que não fazem parte desse contexto, e àqueles os quais nós não conhecemos. E por misericórdia, por se colocar no lugar do outro, anunciamos esse evangelho. Então, como que a gente ganha alma? Semeando, né? Falando de Cristo, falando do evangelho, falando de Deus, falando do plano salvífico, né? Para você estar lá na eternidade com Cristo. Então, mesmo que as pessoas não aceitem, não entendam, não creiam, a gente precisa fazer essa semeadura. Porque é uma mensagem importante demais para a gente guardar no bolso da calça. A gente tem que falar e pregar esse evangelho a todos quanto nós conhecemos e muitas das vezes aqueles que nós não conhecemos também, porque a gente não quer um fim danoso para aquela pessoa. Por isso, anunciamos o evangelho. 3.1. A seara é grande, são poucos os ceifeiros, diz assim. Está registrado em Mateus 9,35, Jesus admoestando a todos os crentes. Você pode ajudar a ganhar almas A. Com a mensagem proclamada pessoalmente. B. Com testemunho pessoal e exemplo de vida. C. Com ajudas financeiras para custear a obra missionária.
abrindo novas frentes de trabalho, implementando novas igrejas, funções, confeccionando literaturas e bíblias sagradas para alcance das pessoas que estão mais longínquas ou que teriam dificuldades em conseguir um exemplar das Sagradas Escrituras, além da oração, que não pode faltar, tanto para os semeadores quanto para os pecadores que receberão a palavra. Esse canal aqui é uma forma de evangelismo, porque você pode estar rodando no YouTube, cair aqui e falar assim, pô, esse cara tá falando da Bíblia, vou parar para assistir, vou dar 10 minutos de crédito para ele para ver se ele me convence. E talvez você sendo convencido, não vai ser convencido por mim, vai ser convencido pelo Evangelho. Talvez esses 10 minutos que você para assistir o vídeo, você fala assim, rapaz, eu vou dar uma chance para esse Evangelho, eu vou buscar Cristo mesmo para ver como é que é. E na questão da curiosidade, aquela pessoa acaba sendo atingida pela misericórdia de Cristo e se converte e tem a sua vida mudada. A gente fala muito lá na igreja que às vezes a igreja é grande, mas colaboradores, pessoas que botam a mão no arado, falam, vamos trabalhar, são poucas. Igrejas têm muitos membros e poucos trabalhadores. O que a gente visa hoje, o que a gente quer hoje, é pessoas que trabalhem. A gente não vai ficar ali fazendo um trabalho dentro da igreja para sempre. Faremos enquanto o Senhor nos der saúde e possibilidade de fazê-lo. Mas a gente sabe que a gente vai passar, a gente vai morrer. Hoje mesmo ou amanhã eu posso já não estar mais aqui. E quem vai dar a aula de EBD na Assembleia de Deus? Então, forjamos, buscamos outras pessoas, nomeamos como líderes, levantamos como pastores, como presbíteros, como diáconos, porque é uma ceifa a seara é muito grande e nós precisamos de trabalhadores. E poucos, a palavra fala que são poucos os trabalhadores. Mas eu vou dizer uma coisa para você, esses poucos trabalhadores fazem uma diferença que você nem imagina. O Senhor dá graça para que esses poucos façam um grande trabalho. E eu tenho acompanhado isso de perto. 3.2. Os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus identificou uma multidão e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos estavam concentrando as suas atenções para a colheita na produção de grãos, mas Jesus estava abrindo-lhes os olhos para uma colheita muito superior e eterna. Não podemos perder tempo, os dias são maus, a colheita no reino espiritual discerne da colheita do reino físico. A colheita física tem seu tempo pré-estabelecido para cada semente. Já a colheita espiritual acolhe dentro dos planos a vontade de Deus. Quantas almas estão no ponto de serem colhidas, mas faltam os ceifeiros. Muitos estão no aguardo por causa da misericórdia de Deus. Isto levou Jesus a dizer, porque nisto é verdadeiro ditado, um que semeia, outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitas sementes haviam sido lançadas pelos profetas que anunciavam a vida do Messias. E também por João Batista, o precursor. Quantas sementes já foram plantadas e só falta você, como ceifeiro, para lançar o convite. Isso é a maior verdade. Às vezes, o evangelho é pregado por grandes homens e grandes mulheres de Deus e a palavra já está lá, ela já frutificou, mas ela precisa ser ceifada. Às vezes, no final de um culto, quando há um apelo, a gente olha para a pessoa do lado e fala assim, você já aceitou Jesus? Você tem vontade de aceitar Jesus? Por que não aceitá-lo hoje? Eu confesso para vocês que eu chamo muita gente para a igreja, mas quase ninguém vai. E eu já tive a oportunidade de falar isso para um rapaz que estava ao meu lado. Falei, vamos aceitar Jesus? Eu vou lá na frente contigo. Às vezes a pessoa pode estar um pouco melindrada, tímida, o que é normal, né? Porque são muitas pessoas dentro de uma igreja, mas muito embora a igreja fique olhando, porque ela celebra, né? Ela se alegra quando alguém se rende ao Senhor, às vezes falta um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, ele é proveniente de outras pessoas que já pregaram o evangelho, já falaram do amor de Cristo, e só falta a gente para passar o serrote ali, jogar para dentro, malhar o trigo e
vamos para frente. Então, buscamos gestão branco. Às vezes a gente só precisa de um incentivo, de uma palavrinha, de um convite para que essas pessoas se convertam ao Senhor, aceitem o sacrifício dele na cruz em favor delas mesmas. 3.3, para terminar, diz o seguinte: a recompensa de levar a preciosa semente. Não é fácil a semeadura, muitos espinhos encontraremos no caminho. Muitas vezes é com cansaço, caminhando e gastando o solado do sapato, com lágrimas e recebendo pedradas, portas na cara, zombaria, mas a recompensa é grandiosa. Paulo diz aos Romanos: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O prêmio que Jesus oferece traz alegria. Como é bom e gratificante trabalhar no seu reino. A preciosa semente. O evangelho é tão precioso que muitos países proíbem que se tenha exemplares da Bíblia. Proíbem que se façam cultos cristocêntricos, né? Porque a gente sabe que esse livro liberta os cativos. O evangelho liberta o cativo. E aqui, quando ele fala de zombaria, eu sempre lembro dos testemunhas de Jeová, que sempre num sábado, num domingo, acordam cedo, vão lá em dupla, casa após casa, anunciar o evangelho. Se você tem um minuto para Jesus, então, eu estou descartando qualquer tipo de afastamento teológico, tá? É lógico, tem muitas coisas dentro da teologia do Testemunho de Jeová que eu discordo, que a Assembleia de Deus, que o pentecostalismo não considera, tá? Mas há de se admitir que o ID deles é muito bem feito e dá um banho na nossa igreja. Às vezes a gente não investe um tempo para ir de porta em porta, de casa em casa, distribuindo um folheto, fazendo um evangelismo diferente nas ruas. Às vezes é assim, às vezes a gente não acha que tá bom do jeito que tá, mas como diz o texto aqui, é uma preciosa semente. Essa semente pode mudar a vida daquele que se predispor a aceitá-la. Certamente, se essa semente encontrar um terreno fértil, ela vai frutificar e vai sanar, vai saciar outros que ainda não são convertidos, tá bom? Meus amigos, que segundo trimestre abençoado, estou plenamente satisfeita. Que revista gostosa, essa que foi comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, o bispo da Assembleia de Deus de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a sua paciência e também a sua audiência. Na semana que vem já vou estar de volta aqui com a revistinha nova, tá? Eu quero disponibilizar para vocês as revistas desde que eu comecei a gravar os vídeos. Não sei se vou fazer um grupo no Telegram, não sei se vou fazer um grupo no Drive e deixar os links lá, mas eu vou deixar à disposição. Às vezes vocês querem ter as revistas antigas e aí eu vou deixar lá guardadinho. Lembrando que sempre que eu tenho a revista em mãos, eu digitalizo e já consigo para alguns irmãos, porque na minha igreja a revista vai rápido. Se você não pegar naquela semana, na outra já não tem mais. Aí a gente sempre tem um PDFzinho guardado. Bom, obrigado por tudo. Mais uma vez, deixa o like nesse vídeo, compartilhe e se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Obrigado, até semana que vem e Deus te abençoe.